Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor reine na sua vida, no seu lar, na sua família. Já estava com saudade de vir aqui gravar para vocês. Que eu tô com 3 canais agora. Já te convido para ir lá conferir Louvor com as Serafins e o Serafins Kids, ok? Vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo para você ir lá, se inscrever também, curtir também e adorar o Senhor juntamente conosco. Louvor, nós temos alguns louvores que nós estamos postando lá e também estamos postando no Kids historinhas e vídeos infantis, ok? Quero contar com você, com a sua participação nos nossos canais. Curta esse vídeo, compartilhe. Nós estamos aqui na série de Quem é Deus? Como é Deus? E essa série está demais, né? Esse desejo aí no meu coração. Quando eu estava ouvindo um cientista que ele dizia assim, que Deus é para cada um aquilo que ele criou dentro de si. E eu tive que parar ali para pensar sobre aquilo. E analisando, entre aspas, até um certo ponto, ele está certo sim, ele tem razão. Na verdade, Deus, verdadeiramente, ele não é o que eu inventei, o que você inventou, o que o fulano, o Beltrano inventou dentro de si. Deus não. Ele é quem ele é, independente do que eu pense sobre ele. Só que pra mim, o que ele é pra mim? Pra você, o que ele é pra você? Então, pra cada um, ele enxerga Deus de uma maneira, de acordo com a sua cultura, de acordo com aquilo que aprendeu e que viveu. E eu quero encerrar essa série, porque senão a gente vai estender muito, porque falar de Deus é maravilhoso e tem muito assunto sobre Deus pra gente falar. Então hoje eu quero concluir com você falando sobre quem é Deus, como é Deus, dizendo que Deus ele é um Deus trino, que Deus ele é amor e perdão. Amém? Fica ligadinho aí, porque o Senhor certamente vai falar contigo, Ele tem uma palavra ao teu coração. Antes da gente ir para os textos bíblicos, eu gostaria de te convidar, se você não viu os demais vídeos dessa série de Quem é Deus e Como é Deus, peço que você volte aqui no canal mesmo e vá lá e veja os outros vídeos, Quem é Deus, Como é Deus, parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4, e essa é a parte 5 e finalizando. Então nós falamos de vários atributos, várias coisas maravilhosas deste Deus tremendo, poderoso, maravilhoso que nós servimos e que Ele é Deus de todo o universo. Ele não é só o meu Deus. Ele não é só o seu Deus, Ele é Deus do universo. Amém? Deixa eu pegar aqui meu óculos e eu gostaria de te convidar para você abrir a palavra no texto bíblico, né? E nós vamos ler Deus Trino. Primeiro nós vamos falar de Deus Trino. Então você abre aí primeira epístola de João, no capítulo de número 5. E nós vamos ler do versículo 6 até o 12. Diz assim: Jesus Cristo é aquele que veio com água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com água e com sangue, e não somente com água. O próprio Espírito Santo é testemunha de que isto é verdade, porque o Espírito é a verdade. Há 3 testemunhas: o Espírito, a água, o sangue, e estes 3 estão de pleno acordo. Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor. E esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E este testemunho... Não, e este é o testemunho, Deus deu o seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então eles estão em acordo, os 3 estão em acordo, né? A água, o sangue e o Espírito. Neste texto nós podemos ver que
O Espírito, nós podemos falar que é a água. Nós podemos falar que o sangue é o Filho, que ele batizou em águas. Quando nós batizamos em águas, é simbolicamente um mergulho ali, selando, né, o batismo, deixando os pecados, é mergulhando em Deus, porque no Espírito Santo de Deus, porque ele é um símbolo de água, né? Água viva. Por que que Jesus disse para aquela mulher: se tu conheceras o dom de Deus e quem te pede água, pedirias da minha água, e eu lhe daria uma água viva, e qual você nunca mais teria sede. E de dentro de ti rios de água viva vão fluir. Vai fluir do teu interior uma fonte, para que vai jorrar para a vida eterna. E ela ficou maravilhada com essas palavras e disse: ah, Senhor, me fala onde que eu posso tomar essa água, para que eu não venha ao poço tirar água. Jesus estava se referindo à água do Espírito. Então o Espírito Santo é um símbolo de água. E ele testifica, o Espírito de Deus testifica, Deus Pai testifica junto com o Espírito Santo e com o Filho. Os três estão em comum acordo. Tem muitos e muitos versículos para que nós possamos ler para falar sobre isso aqui, mas como não dá para me se estender aqui no vídeo, então eu vou deixar este versículo e mais um texto bíblico para falar da Trindade, que eu amo muito este texto, que está em Mateus, Evangelho de Mateus, que vai falar uma história maravilhosa. Uma história que, né, é linda. A gente, né, sente até uma emoção gostosa, que dá vontade de chorar, de falar em línguas, de se regozijar na presença do Senhor. É o batismo de Jesus Cristo, que está aqui, ó, Mateus capítulo 3, versículo 13. Que diz assim: naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim. Agora, pois, é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. Então João concordou, e logo que foi batizado, Jesus saiu da água e o céu se abriu. Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e repousou sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Louvado é o nome do Senhor por esta palavra. Glória a Deus. Então ali quando Jesus ele foi batizado, que ele saiu da água, o Espírito de Deus desceu. Então estava ali Jesus, Deus Filho, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba, só a forma, mas ele não tinha o corpo, só na forma corpórea. E ele estava descendo e o Pai estava dizendo: este é o meu Filho amado. Então a Trindade estavam divididas ali. Então são três que são um, que são três que são um. Isso pode dar um nó quando nós queremos racionalizar, quando nós queremos usar uma lógica. Porque na lógica nossa, humana, racional, jamais a gente vai entender o que três vai ser um só e que um só vai ser três. A matemática de Deus é muito diferente da nossa. A nossa é exata, a de Deus não é exata, né? Então a matemática de Deus é de coisas sobrenaturais que não dá para explicar. O que nós podemos dizer é que se você pega um limão e você corta o limão ao meio, criou duas bandas do mesmo limão. Então uma parte e outra parte, mas é o mesmo limão, só foram divididos em dois. A mesma essência, a mesma fruta, porém estão divididas em duas partes. E se você espreme aquilo ali e tira o sumo daquele suco, daquela fruta, melhor dizendo, está sendo o mesmo limão agora em caldo. Aí vai ficar o limão, aqui a casca, aquele bagaço, mais o caldo, os três separados. Dois pedaços e o caldo. Terceira parte do limão. Nós vamos dividir o limão em três partes, mas o limão é o mesmo.
Então, assim, eu acho uma forma melhor da gente conseguir explicar a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se dividem, mas os três são um em si e estão de pleno acordo. Amém? Então, até aqui nós encerramos a parte da Trindade. Eu quero dizer que Deus, ele é amor. A essência de Deus é amor. Eu deixei esse aqui para falar por último, porque é o que eu mais gosto de falar. Eu quero te perguntar, fazer uma pergunta para você, né? Deus tem filhos prediletos? Cada erro que você comete, Deus está pronto para te dar uma lapada? Deus está lá de cima olhando assim, deixa eu ver se a Ivanilde orou, deixa eu ver se a Ivanilde tá... Ah, não, a Ivanilde mentiu, não vou abençoar ela hoje, ela tá merecendo um castigo, vou castigá-la porque ela mentiu. É assim que você enxerga Deus? Então, quem é Deus pra você? No seu entender, como que você enxerga que Deus vai amar mais um, tem um filho predileto, esse aqui é mais santinho, olha, ele ora bastante, jejum, ele ora de madrugada, ele faz jejum sempre, ele não perde um culto, ele tá sempre pregando o evangelho, você não vê ele pecando. Você não vê ele pecando, ele tá sempre santificando, se enchendo de Deus, ele é apaixonado por Deus. Deus ama mais ele. Ah, esse aqui Deus não ama tanto não, sabe por quê? Porque ele blasfema, xinga, fala mal dos outros, faz fofoca, rouba, mente, engana. Esse aí Deus não ama não. Esse é criminoso, esse é pecador, adúltero, promíscuo. Esse aí Deus não ama. É assim que você enxerga? Ah não, Deus ama ele sim, Deus ama esse promíscuo, esse daí, mas não é igual. Deus vai amar mais a mim, porque eu tô mais... Na presença de Deus eu agrado a Deus, e esse daqui não. Então, como é Deus pra você? Quem é Deus pra você? Como que você enxerga ele, né? Deus, ele tem esse filho predileto. Então, assim, como eu tô falando do amor de Deus, eu quero dizer pra você, que como ele é, ele não tem filhos prediletos, e ele não vai te amar mais porque você se santificou, orou, buscou, não pecou, fugiu do mal como Jó, reto, fiel, temente a Deus, que se desviava do mal. Não, queridos. Deus não amou mais Jó do que o outro. Deus se agradou de Jó. Deus se alegrou com a atitude de Jó. Você que é pai e é mãe, você pode ter vários filhos, você pode ter mais de um filho. Se você tiver um filho só, tudo bem, não tem problema. Mas se você tem mais de um filho, você vai observar que vai ter momentos que um filho vai estar te agradando mais do que o outro. E naquela hora que esse filho estiver te agradando mais, não significa que você vai amar mais esse filho porque ele fez mais bonitinho. E vai amar menos o outro porque o outro tá errando, tá pecando. O amor é o mesmo, é igual. A tratativa é diferente. Então você vai tratar diferente, porque esse aqui tá precisando de mais correção, de mais limites, de mais... que eu seja mais duro. E esse aqui tá precisando de ser mais, como é que fala? Recompensado. Tem que agradar um pouquinho mais, porque ele tá fazendo o que é certo. Ele merece sim uma certa recompensa. Então, a tratativa é diferente, mas o amor e o sentimento e a bondade de Deus, ela é igual para todos. É tanto que se fosse assim, as pessoas blasfemavam de Deus, xingariam a Deus e elas morreriam. Mas não é assim. Você peca e Deus não está com um pau na mão pronto para lhe dar uma lapada. Por isso que as pessoas às vezes acostumam com o pecado, porque elas pecam e aí elas esperam que Deus venha e castiga. E Deus não castiga. Deus espera longanimamente que você se arrependa do seu pecado, que você reconheça o seu erro, que você desça do seu orgulho e saiba que Ele é Deus. Então, quando isso acontece, que você vai se esvaziar do seu eu, do seu orgulho, e você vai confessar, se arrepender do seu pecado, você alcança a graça e misericórdia. E para Deus, ninguém é mais santo, ninguém é mais pecador, porque não existe isso. Nós somos seres humanos e todos nós pecamos e todos nós merecemos o castigo e a condenação. Não importa quanto pecado você fez ou quanto pecado o outro fez, todos nós merecemos a condenação. Nós dentro de nós temos a capacidade de fazer tanto mal que você pode olhar dentro de você que você tem a pior versão de você, a pior Ivanilde está dentro de mim, que eu posso cometer os piores crimes, os piores erros. Eu tenho a capacidade de fazer o mal, mas eu também tenho a capacidade de ser a melhor Ivanilde do mundo, de fazer o bem e de ser extraordinariamente bem. Qual versão você quer viver de você mesma? Qual versão eu vou viver de mim mesma? Nós escolhemos, mas o amor de Deus, ele não muda.
Então Deus, ele é amor, longânimo em irar-se, e a cada erro que a gente faz, ele não está pronto a dar uma lapada. A misericórdia de Deus é grande, ele nos dá muitas chances e ele espera longanimamente pelo nosso arrependimento para não entrar com juízo. Ele é tardio em irar-se. Existe o cálice diante de Deus, que ele vai se enchendo com as nossas iniquidades, e o cálice diante de Deus que vai se enchendo com as nossas boas obras e com as nossas ações que agradam a Deus. Quando esses cálices se transbordam, Deus tem que entrar em ação. Quando o cálice da iniquidade se transborda, eu não tenho tempo de mostrar os versículos, mas é Bíblia que eu estou te falando. Isso está na Bíblia. Quando o cálice da iniquidade transborda, é necessário que Deus entre em juízo, é necessário que Deus faça alguma coisa, ele vai julgar a tua causa ali. Então é aquele momento onde Deus vai puxar a corda da pessoa, onde que a pessoa vai, ou ela reconhece, e Deus dá muitas e muitas chances, ou ela vai ter que ser julgada por Deus. Existe o cálice também da bondade, que quando transborda, tá lá no Novo Testamento em Cornélio, quando Cornélio, dava esmolas e fazia as boas ações e agradava a Deus, que transbordou, ele precisava da salvação. O Senhor quis recompensá-lo. E ele foi alcançado pela salvação, e não só pela salvação, mas pelas bênçãos de Deus. E quando esse cálice diante de Deus transborda de boas obras, o Senhor vem e te abençoa, ele vem e te recompensa, ele vem e te enche da graça dele. Então, queridos irmãos, eu quero te chamar a atenção para entender que Deus, ele é amor e longânimo em irar-se. E eu quero ler aqui com os irmãos rapidamente Romanos 5:8, um texto muito conhecido de todo cristão, Todos os cristãos já ouviu esse texto, já leu, já conhece, e a gente às vezes banaliza a palavra de Deus, de tanto ouvir, de tanto saber, de tanto conhecer. Eu já sei disso. A gente banaliza, mas que nós possamos entender o valor dessa palavra nas nossas vidas e não banalizar. Olha, 5:8 diz assim: mas Deus nos mostrou quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Quando Jesus morreu por nós, quando a graça nos alcançou, a gente ainda estava no pecado. Então Deus não me amou quando eu era santificada. Deus não me amou quando eu estava aqui ensinando a palavra de Deus para você. Deus não me amou quando eu estava orando, jejuando. Deus me amou quando eu ainda era pecadora, quando eu ainda era suja. Deus te amou quando você ainda estava lá no charco de lodo, no lamaçal de pecado. Deus, ele ama a todos igualmente, e o amor de Deus foi tão grande que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. De Cristo morreu por nós quando nós ainda estávamos no pecado, e só depois da redenção de Cristo que nós possamos, pelo sangue de Jesus, ser limpo e purificado dos pecados. Nós somos santos porque nós somos santificados em Cristo. Em Cristo nós somos santos. Sem Cristo nós somos pecadores, sujos, condenados. Mas em Cristo nós somos santificados, purificados, restaurados para uma vida nova, para ser um novo homem, uma nova mulher. Eu não tenho tempo mais aqui, que o vídeo já está se estendendo, de ler o outro texto, mas leia 1 João 4, 7 e 8, que vai falar que Deus, ele é amor. A essência de Deus, ele é amor. E nós, devemos ter o amor de Deus em nós, receber o amor de Deus em nós. Eu vou até fazer um vídeo extra para contar um pouquinho da minha experiência que eu vivi recebendo o amor de Deus, para finalizar verdadeiramente quem é Deus e como é Deus, como que foi que eu desenvolvi para conhecer a Deus. Olha, eu estou caminhando em conhecer a Deus, mas para conhecer a Deus na sua totalidade nós não conseguimos. Mas a cada dia nós queremos ir mais fundo, conhecer cada vez mais o nosso Deus, porque quando a gente vai conhecendo o nosso Deus, nós nos tornamos apaixonados por Ele. Você consegue ser apaixonado pelo Deus que você serve? Se você não sente essa paixão por Ele, você precisa aprender a conhecê-lo na intimidade, no quarto, no jardim secreto. É lá que você vai conhecer o teu Deus, o Deus que você serve. Para finalizar, eu quero falar algumas palavras. Ele é infinito em saber. Tudo ele vê, tudo ele sabe. Ele tem todo o poder. Ele é santo, ele é amor, ele é bom, ele é justo, ele é glorioso, ele é tardio em irar-se, ele é longânimo em irar-se. Então ele é tardio em irar-se. Ele é a vida, ele é o fôlego de vida. Ele sustenta o universo. E ele é tão grande, e se importa com você.
se importa comigo, se importa com as mínimas coisas, com coisinhas simples sua. Sabe aquelas coisinhas que você acha que é insignificante? Ele se importa comigo e com você. Amém? Meus queridos, beijo, obrigada por ficar até aqui. Eu tenho muito a falar, falo bastante mesmo. Mas que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e fique ligado para notificações para mais vídeos sempre que for lançado aqui no canal. Um beijo, até o próximo vídeo, não perca!